O golpe no coração alvinegro, a fratura da fé e a queda do capitão. Olhem para esse escudo e tentem sentir o que eu estou sentindo agora. Não é apenas uma notícia fria de transferência que aparece no celular. Não é um simples movimento de mercado ou uma transição profissional comum. O que se consumou hoje no Botafogo foi um golpe brutal, uma facada covarde desferida nas costas de milhões de corações alvinegros, que talvez por uma teimosia incurável ou uma fé ingênua, ainda acreditavam que a palavra de um homem valia alguma coisa. A gente acreditou na representação, a gente acreditou na mística, a gente acreditou que aquele pedaço de pano no braço significava honra. Mas a realidade é um soco seco no estômago. Marlon Freitas, aquele que chamamos de capitão, o motor que supostamente fazia nosso sangue pulsar em campo, o homem que muitos aqui, com o peito aberto, ousaram chamar de ídolo, decidiu que nossa história era descartável. No auge da desfaçatez, ele não apenas saiu, ele escolheu o caminho mais vil, o destino mais doloroso e a traição mais amarga ao se jogar nos braços do Palmeiras, o nosso maior rival direto. É triste, é revoltante e é desolador ver que o nosso líder foi o primeiro a abrir mão da nossa dignidade por um prato de prata na casa do inimigo. Para entender a dimensão da revolta, precisamos voltar um pouco no tempo. Marlon Freitas não chegou ao Botafogo como um craque incontestável. Ele chegou, como muitos, sob um misto de esperança e desconfiança. E foi aqui, vestindo essa camisa pesada, que ele se fez. Foi aqui que a torcida, sempre exigente, mas sempre leal com quem entrega em campo, o abraçou. Lembro-me bem dos momentos em que a paciência de alguns se esgotava, mas a maioria, vendo sua entrega, sua dedicação, seu esforço incansável no meio-campo, o defendia. Ele corria, ele marcava, ele gritava, ele parecia sentir o peso do escudo. De Marlon, ele virou Marlon Freitas, com a alcunha de quem se destaca, de quem tem um sobrenome reconhecido pelo esforço. Virou capitão. Capitão. Um líder em campo, alguém que se esperava ser a rocha em meio às tempestades que sempre rondam general Severiano. E agora? Agora ele pede para sair. Pede. Não é uma cláusula irrecusável. Não é uma oferta absurda que o clube não pôde cobrir. É um pedido. Um desejo pessoal de abandonar o barco no meio da travessia. Pede para ir para o Palmeiras, o time que nos causou as maiores dores de cabeça e as maiores rivalidades nos últimos anos. O time que representa, para nós, o oposto da nossa luta, da nossa história de superação e da nossa paixão visceral. É um soco no estômago ver que o capitão, o homem que deveria segurar o leme enquanto as ondas batem com força, decide saltar para o bote salva-vidas do inimigo antes mesmo da primeira tempestade passar. Não estamos falando de um jogador comum que busca novos ares. Estamos falando de uma escolha deliberada pelo lado oposto da trincheira, uma movimentação que ignora completamente cada gota de suor que a torcida derramou nas arquibancadas para sustentá-lo. Essa vontade de partir não nasceu de uma necessidade financeira extrema do clube, mas sim de uma vontade íntima de trocar o preto e branco pela cor daqueles que tentam nos diminuir a cada temporada. O desejo de abandonar o projeto no momento em que a estrutura parecia sólida demonstra uma falta de conexão absoluta com o que significa ser escolhido por essa camisa. É revoltante observar que a liderança que ele exercia era, na verdade, uma máscara que caiu no primeiro contato com o brilho alheio. Ele quer o conforto, quer a facilidade de um elenco montado, ignorando que o Botafogo o reconstruiu quando ele não passava de uma aposta cercada de dúvidas. Agora, esse mesmo jogador que pedia apoio nas redes sociais e buscava o carinho do público, vira as costas para a estrela solitária e caminha em direção ao Parque Antártica, como se nada tivesse acontecido, como se os anos de rivalidade acirrada fossem apenas detalhes sem importância em um contrato de trabalho. O Palmeiras, que se tornou o nosso maior algoz em disputas de títulos recentes, agora recebe de braços abertos aquele que deveria ser o nosso escudo, e o que mais dói é saber que o pedido de transferência partiu dele, de dentro para fora, como uma traição planejada no silêncio dos vestiários.
Não existe justificativa técnica ou profissional que apague o peso simbólico de um capitão pedir para reforçar o principal concorrente direto. Isso fere a lógica da lealdade esportiva e transforma a história de superação que vínhamos construindo em um capítulo manchado pela covardia da deserção. Cada vez que ele olhar para o lado e não vir a torcida que o abraçou, talvez entenda o erro. Mas agora o dano está feito e a ferida está aberta no peito de cada botafoguense, que acreditou que ele sentia o mesmo que nós. O desejo de ir para o clube paulista soa como um desdém por tudo o que foi construído em General Severiano, uma preferência clara pelo poderio financeiro alheio em detrimento do orgulho de liderar uma reconstrução histórica. É impossível aceitar com naturalidade que o homem de confiança do projeto decida, por conta própria, que o seu ciclo terminou justamente no colo do rival, que mais nos afrontou nos últimos tempos. Essa escolha pessoal de abandonar o grupo e a instituição em um momento de afirmação é o que torna tudo mais amargo e intragável para quem vive o dia a dia do clube. Ele prefere ser apenas mais um em um elenco recheado do que ser o pilar de uma nação que estava pronta para eternizá-lo, mostrando que a sua visão de glória é pequena e não alcança a grandeza do que o Botafogo representa. O ato de pedir a saída para esse destino específico é a prova cabal de que a identificação era superficial e que o compromisso com o torcedor nunca passou de palavras vazias jogadas ao vento. Enquanto nós sofremos cada derrota e celebramos cada vitória como se fossem as últimas de nossas vidas, ele vê o futebol apenas como uma transação fria, onde o pedido de saída para o maior rival é visto como um simples passo na carreira, ignorando totalmente a paixão visceral que move este esporte. Não há espaço para perdão quando a deserção ocorre para o lado de lá da fronteira da rivalidade, especialmente quando o capitão é quem abre o portão para os invasores. Essa vontade pessoal de se juntar ao Palmeiras é o maior insulto que um profissional poderia dirigir ao povo alvinegro, transformando a admiração em desprezo em uma única tarde de reuniões. A travessia foi interrompida não por falta de fôlego, mas por falta de caráter para sustentar o peso da braçadeira que ele ostentava com tanta falsa honra diante das câmeras de televisão. 5 milhões de euros. 32 milhões de reais. Esse é o valor que, aparentemente, compra a lealdade, a gratidão e a história de um capitão. É o valor que faz um jogador esquecer tudo o que viveu, tudo o que representou, e virar as costas para quem o albergou. Mas Marlon, deixe-me dizer algo. Certos valores não se pagam com dinheiro. O respeito de uma torcida, a idolatria conquistada com suor e sangue, a honra de ser um líder num clube como o Botafogo, isso não tem preço. E você jogou tudo isso no lixo por um punhado de moedas, por um caminho mais fácil, mais vencedor, mais confortável. A sua imagem, Marlon, agora está manchada. Mancha da traição, da deslealdade. As redes sociais não mentem. O torcedor alvinegro está em chamas, e a fúria é justificada. Você não é mais o capitão. Você é a personificação da falha de caráter que, infelizmente, vemos cada vez mais no futebol moderno. Você nos ensinou, da pior maneira possível, que o amor à camisa é uma retórica vazia para muitos, e que a ambição financeira fala mais alto que qualquer compromisso moral ou afetivo. Que sua jornada seja boa lá, Marlon. Mas saiba de uma coisa. A história não será gentil com você nas páginas alvinegras. As memórias dos bons momentos serão ofuscadas pela sombra dessa sua decisão. O Botafogo. O Botafogo continuará. Maior, mais forte e, acima de tudo, mais verdadeiro do que qualquer um que se atreve a desrespeitar seu manto. Porque aqui, a estrela solitária brilha mais forte que qualquer traidor. E agora, a luta por um Botafogo que não se curve a esses profissionais, sem amor à camisa, se torna ainda mais urgente e visceral. E se abram as cortinas para um novo capítulo. Mas que esse capítulo seja escrito sem a sua presença, Marlon Freitas. Você se tornou uma nota de rodapé amarga em nossa gloriosa história. E isso, meu caro, é o pior castigo para quem um dia quis ser herói. No final das contas,
O que sobra é o silêncio gelado de um Newton Santos, que agora parece mais vazio. Dói perceber que, enquanto nós tatuamos o Botafogo na alma e perdemos o sono por esse clube, para quem está lá dentro, às vezes, somos apenas um degrau descartável. Marlon Freitas leva as chuteiras, mas deixa aqui um rastro de desilusão que dinheiro nenhum no mundo consegue apagar. O que fica é aquela sensação amarga de quem foi usado, de quem ofereceu amor e recebeu um adeus por conveniência. A gente sobrevive porque o Botafogo é eterno e jogadores são passageiros. Mas hoje o coração do torcedor dorme um pouco mais cansado, um pouco mais descrente, sentindo o peso de uma braçadeira de capitão que caiu no chão e ninguém teve a honra de juntar. A estrela continua lá, solitária como nunca, brilhando num céu que hoje está coberto por uma nuvem de tristeza e ingratidão. Fica o vazio, fica a mágoa e fica a certeza de que, no futebol moderno, a lealdade é um artigo de luxo que nem todos podem pagar. Boa sorte na sua nova casa, Marlon. Aqui a gente fica com a nossa dor e com a nossa dignidade, tentando lembrar como é que se confia em alguém outra vez.